Da mesma forma que teve um movimento na década de 80 e durante 90 ele vai ficando um pouco mais fraco, aí vem o governo do PT, chega no governo, aí tem aquelas manifestações de apoio, né, ao governo, aí depois vem uma manifestação contra, e aí chega o governo Bolsonaro. A esquerda não foi para a rua, Bolsonaro ficou, a esquerda e quem não apoiava o Bolsonaro batia sem ir para a rua. E agora, pelo que eu estou percebendo, quem não apoia o governo do Lula fica na internet e também não vai mais para a rua. Estamos num período que não vai ter manifestações, ou isso é cíclico, ou o povo já não acredita nem mais em fazer manifestações? Não, eu interpreto de outra forma. Eu interpreto o seguinte: nós estamos vivendo as consequências do 8 de janeiro. Né? Então, enquanto não passar essa onda ou essas consequências do 8 de janeiro, o pessoal vai ficar reticente de ir para a rua, como eu acabei de falar aqui. Mas o nosso papel, o papel de quem não... Porque não podemos dizer que está todo mundo intimidado. O nosso movimento, a partir de 2012, 2013, foi espontâneo, não precisou de político nenhum. Até a gente nem queria que aparecesse político. Os políticos aderiram a esse movimento porque viram o povo na rua. Viram o povo na rua. E muitos daqueles líderes que foram para a rua em 2013, 2012, 2013, a partir dessa época, foram para a rua primeiro para protestar contra 20 centavos. Foi o mote, na verdade foi o mote, vamos para a rua. Foi todo mundo, quem era contra, quem era a favor, aquele bloco foi para a rua. Então, misturado com o pessoal da liberal, de direita, estava uma maioria de black blocs, né, arruaceiro. Então, houve arruaça conosco dentro do assunto, logo no começo. Depois foi feita essa separação. Depois é que houve essa separação. Nós não podemos nos misturar com esses que vão para a rua para fazer quebra-quebra. Nós não somos vândalos. Nós vamos protestar. Vamos dizer o que nós queremos. Mas não vamos nos manifestar nesse sentido de intimidação, de bater, jogar pedra na polícia, etc. Não é esse o caminho. Então, nós fomos para a rua de uma forma espontânea e não queríamos nem políticos junto conosco. Os políticos é que passaram a tirar a casquinha deles nos nossos movimentos. Como o bom político sempre faz, é isso. O político sempre se aproveita de tirar uma casquinha. É isso aí, tem um movimento popular, ele se incorpora naquilo. Então, nós já sabemos o caminho. O problema nosso hoje é vencer o trauma do dia 8. Nós temos que vencer esse trauma. Né? No dia 8, no meu entendimento, aquele movimento, o movimento sai daqui, estamos acampados, vamos sair, vamos lá para a Praça dos Três Poderes, etc. Houve, no meu entendimento, eu não tenho como provar isso. Espero que a justiça e que esse movimento todo aí de acusações e defesa, a gente chegue a esse ponto. Eu fiz algumas postagens, né, até achei que eu ia pagar por isso, né? Eu coloquei quem é que estava por trás das cortinas do Palácio do Planalto, das áreas que foram invadidas. Quem estava lá por trás daquilo? O Lula, na véspera, foi viajar, depois voltou. Isso é tudo assim, um esquema que eu, como cidadão, me dou o direito, como cidadão brasileiro, me dou o direito de dizer que eu acho, não tenho como provar, por isso eu acho, eu sinto, é como eu enxergo isso. Aquele povo caiu numa armadilha. Aquele povo caiu numa armadilha. Vai ser uma coisa meio complicada de provar isso, porque quem está querendo fazer o julgamento são pessoas que estão comprometidas com o sistema. Mas isso também não interessa, porque estão comprometidos com o sistema, nós não estamos derrotados. Acho que a pior coisa que tem é você ser pessimista. Diz, não adianta, é a hiena pessimista, que não adianta, não vai dar certo, não sei o quê. Esse é o caminho que o adversário, não gosto de chamar de inimigo, porque nós somos todos brasileiros,
Nós temos que ter adversários, concorrentes, mas não podemos nos chamar de inimigos, porque aí nós vamos querer guerra, e guerra civil é a pior coisa que pode acontecer. Então, os nossos adversários estão lá, estão fazendo a parte deles. Nós temos que fazer a nossa e ter coragem para fazer, disposição para fazer. Não nos falta nada disso. Nós temos que reagir. As circunstâncias que houve em 2013, elas vão se repetir, mas, logicamente, nós temos que vencer esse trauma. Nós estamos ainda sob o efeito desse trauma que foi o 8 de janeiro. E eu vou repetir aqui, como cidadão brasileiro, não tenho dúvida de que isso foi uma grande armação e que essas pessoas que estavam... Tinha gente infiltrada, que se infiltrou no próprio acampamento e ninguém se deu conta, que se infiltrou no caminho do setor militar para a esplanada, foi entrando em forma. Eu vi fotografias, vídeos, gente totalmente camuflada, com a cara enrolada, não aparecia o rosto. Por quê? Por que tinha gente ali que não queria mostrar a cara? Aquilo é um grande indício de que alguma coisa estava planejada para isso. E assim foi em 2012, 13 também, que o senhor citou aquelas quebradeiras todas. Sim, mas assim. Isso aí foi... Essa era uma manifestação da esquerda que nós entramos. Sim. Depois nós tínhamos a conclusão, não podemos nos misturar com essa gente. Aí passou a ter as nossas... e essa manifestação foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, que houve quebra-quebra, etc. Aqui nunca houve isso. Aqui em Brasília, todas as manifestações dos liberais, dos conservadores, foram organizadas e sem infiltração. Eu me lembro que numa dessas manifestações apareceram uns 3 ou 4 rapazes lá com camiseta do PT, eles foram se infiltrando. A massa disse, não, vocês não, aqui não, fora, fora, fora. E a polícia chegou e convidou esses caras para sair. Por quê? Era uma manifestação nossa, de liberais. Por que tinha infiltração, chegada de gente que não pensava como nós, para tumultuar? E nunca houve nenhum tipo de tumulto nas nossas manifestações. Mas essa armadilha por quem? Essa armadilha foi montada pelo governo do PT, pelo governo que está aí. Chega só um pouco mais perto. Não tenho dúvida que eu repito, eu não tenho como provar isso. Não tenho nenhuma prova. É um sentimento que eu tenho. Porque as pessoas que estavam nesse acampamento eram pessoas de bem. Estavam lá por um propósito. Eu posso até não concordar com o propósito. Eu, por exemplo, não fui nenhuma vez no acampamento. Eu passei por lá várias vezes. Mas nunca fui lá. Por quê? Porque se eu quero pedir socorro para as Forças Armadas, eu sou um general da reserva, eu tenho acesso a hora que eu quiser ao comandante do Exército. Eu vou lá e falo com ele. Eu não preciso bater panela na frente do quartel. Então, respeito, me manifestei, assim, eu sou a favor de todas as manifestações. É um direito do povo se manifestar. Continuo achando que o local... É lógico que também gente me diz, se fosse acampar, como eu achava que tinha que ser, na frente do Congresso, porque era ao Congresso que nós tínhamos que pedir socorro e não às Forças Armadas, no meu entendimento, aí diz, mas não ia durar muito a polícia tirar. Tudo bem, sai de lá, vai para outro lugar, etc. Logicamente que não poderiam ficar acampados 70 dias lá. Né? Ficaram 70 dias na frente do quartel, porque o presidente Bolsonaro mandou acolher. Foi acolhido, guardado, mantiveram lá 70 dias, pedindo SOS Forças Armadas, né? Alguns só SOS Forças Armadas, outros eu tenho banners aí, SOS Forças Armadas com Bolsonaro e tal, o que não reflete ou não deveria refletir o nosso pensamento democrático, porque a democracia pressupõe as eleições. E ganhou, vai ter que assumir. Perdeu, passa o governo. Então, eu não fui ao acampamento nenhuma vez. Passei por lá, todos os dias eu vou ao clube, o Clube do Exército, estava acampado do lado. Eu vou todos os dias lá fazer minha ginástica lá, minha academia, nadar, etc.
né? Até correr, passava correndo. Mas não participei da manifestação. Mas a minha filha mais velha, por exemplo, considerando que ali estão famílias e pessoas idosas e era um acampamento, ela é médica, ela e outros companheiros dela montaram começou com uma barraca pequena, depois aumentou para dar assistência, eles faziam um rodízio lá para dar assistência médica às pessoas, né, prestando solidariedade àqueles que estavam lá acampados, chovendo, crianças, etc. Então, isso foi o que foi feito. E eu não tenho dúvida de que isso foi aquele movimento, aquela ansiedade das pessoas, não acreditando que Lula tivesse ganhado a eleição, eles se aproveitaram disso. Eles estão motivados para fazer um grande tumulto. E, no meu entendimento, mais cedo ou mais tarde, isso vai ficar provado. Que eles infiltraram gente lá para fazer aquele quebra-quebra, e aí entra aquela história do César, que ultrapassou o Rubicão e foi lá no parlamento romano, no Senado romano, e levou 30 e tantas facadas, porque ele ultrapassou o Rubicão. E a última facada ele recebeu do enteado dele, do Brutus. Ele disse, pô, até tu, Brutus. Por quê? Está todo mundo dando facada, eu vou dar a minha também. Pô. Então, naquele bolo ali, todo mundo entrando, teve gente que entrou de gaiato naquilo. Com certeza, com absoluta certeza, que a maioria, a imensa maioria, não pretendia fazer nada daquilo. Mas os infiltrados e aquele, está todo mundo batendo, vou bater também. Aconteceu isso, infelizmente. Efeito manada. Efeito manada, exatamente isso. Essa é a melhor expressão para definir isso. Mas foi uma armadilha. E assim, nisso que o senhor está falando, me parece que faz sentido que tenha sido bom para o governo, né? Porque o que parecia que seria um governo difícil, com muita gente manifestando, muita gente discordando, né? Porque... Principalmente aqui em Brasília, que a maioria dos eleitores aqui votou em Bolsonaro, não Sim. votou no Lula. Então, Sim. aqui em Brasília, o ambiente é ambiente anti-Lula. Sim. Isso foi importante para eles, essa armadilha. E eles estão potencializando em cima disso o tempo todo. O tempo todo, só se fala nisso. E é uma coisa ridícula, eu acho ridículo. Assim, o golpe, a manifestação golpista, mas que golpe? Qual era o golpe? Derrubar o governo? Mas derrubar o governo com que força? Onde é que tem no mundo um movimento popular que derruba o governo se não tem força armada, força policial, o que for? Não tinha. As Forças Armadas, a participação das Forças Armadas nesse 8 de janeiro foi exatamente ao contrário. Elas foram utilizadas dentro do Palácio do Planalto para proteger o palácio, com menos efetivo do que eles tinham disponível para empregar. Tinha um batalhão inteiro para empregar. E foi empregado um pelotão. E um pelotão foi para lá, comando o coronel, comandante do batalhão. Mas, por quê? Porque os meios foram empregados de uma forma aquém do necessário. Isso, para mim, é o melhor indício, isso em tudo. A polícia militar foi empregada com efetivo aquém do necessário. Tinha mais de 20 avisos da ABIN que poderia haver aquilo. E, no entanto, ninguém levou a sério. Ou, pelo contrário, que bom que isso vai acontecer. Né? Com todos os avisos que houve, não tomaram as providências necessárias para coibir aquilo. De repente, se abriu e deixou entrar e tal. Você vê os efetivos, a gente vê os vídeos, os efetivos que havia lá para segurar a multidão era mínima, era insuficiente. E nós vimos também o cara que eu gosto dele, meu amigo, um cara simpático, eu não tenho nenhum relacionamento com ele, nem profissional, nada, apenas de conhecimento, que é o G. Dias. O G. Dias estava lá,
caminhando lá, pedindo para os caras saírem e tal, vão para o segundo piso. Aí, pô, por que para o segundo piso? Ah, porque lá eles vão ser presos. Mas parecia que ele estava... A impressão que me passa é que ele sabia que aquilo ia acontecer e estava acontecendo do jeito que estava previsto. Nós até agora não conseguimos ver os vídeos do Ministério da Justiça, que o nosso ministro Dino, né, não entregou para a CPMI, entregou lá na... Diz ele que entregou na Suprema Corte, mas e daí? A CPI precisa ver isso. Mas até agora ninguém viu. Mas ele, segundo... Entregou para um poder, mas não entregou para o outro. Porque se ele entregou para o Supremo, entregou para o Poder Judiciário. Exatamente. E não entregou para a CPMI, então ele se negou a entregar para o Legislativo.